noite. Estamos mais uma vez com o programa A Vida Continua ao vivo. Estamos aqui para que nós possamos tratar de assuntos que a gente sempre sabe ser muito interessante para você, né? Infelizmente eu cheguei hoje aqui na televisão e tive umas boas-vindas dos meus amigos corintianos que trabalham aqui comigo e brincaram um pouco, porque hoje era segunda, que tá certo eu vir na segunda, porque o time do meu coração parece que também foi para a segunda. Foi, mas um dia volta. E se não voltar também não faz nenhuma falta nisso. Mas vai voltar, vai voltar. Mas as pessoas ficam gozando da gente. Vocês acham que está certo isso? Não é possível. Mas boa noite para você. Que bom entrar na sua casa. Felizes porque estamos tendo uma remodelação nas nossas páginas na internet. Está ficando cada vez mais, vamos dizer assim, atualizada. Os programas recentes já estão lá na www.tvjapi.com.br. Você pode, inclusive, hoje nós já estamos disponibilizando o programa ao vivo. Que bacana, não é? Olha, como sempre, eu te convido a participar do programa no 2449-1423. 2449-1423. Liga para mim. A nossa audiência no programa é uma audiência muito legal, é muito boa. A gente percebe que nós temos uma audiência muito bacana. O acesso que já existe na TV Japi é muito grande. Em tão poucos dias que a gente está já plugado na rede internet e já temos tantos acessos. Então você pode ligar aqui para nós no 2449-1423 e nos faça uma pergunta e participe ao vivo do programa. Eu disse para vocês que daqui em breve eu estarei trazendo o Vladimir Polísio, esse escritor jundiaense, que acabou de editar um novo livro e ele virá nos falar sobre esse novo livro nos próximos programas. Vou me organizar com ele, o convite já foi feito, eu só ainda não marquei qual segunda-feira ele virá falar conosco. Vai trazer livros para presentear a vocês, os nossos telespectadores. Basta você ligar para nós e depois nós faremos um sorteio se houver necessidade, né? De repente ele disponibiliza uns 5, 6 livros, que normalmente é a quantidade de pessoas que nos ligam fazendo perguntas. Então, daqui a algumas semanas, você me aguarde, estarei com Vladimir Polísio mais uma vez para nos falar de um novo livro que ele recentemente publicou. Bem, o mês de novembro está passando rapidamente, muito rápido, né? Só para termos uma ideia, nós temos só mais uma segunda-feira, né, de novembro para gravarmos o programa. Já a partir dali, as segundas-feiras vão ser em dezembro. A casa já me avisou, viu, gente, que ela vai ficar num período fechado. Em termos de remodelação, a casa talvez vai estar mudando de lugar, a nossa TV vai mudar de lugar. Então, nós teremos os programas gravados. Então, até onde nós pudermos fazer ao vivo, eles serão ao vivo. Daí, você tem a oportunidade de ligar e nos fazer questionamentos sobre a ótica espírita em assuntos atuais. Hoje eu separei para falarmos um pouco sobre, mais uma vez, esse conflito bélico que nós vemos ali na faixa de Gaza, entre o país israelense e os palestinos. Toda vez que a gente assiste aquela mobilização bélica, onde há o bombardeamento ali de uma forma quase desumana, na minha visão espírita, não é? Nos costumam perguntar sobre as guerras. Por que Deus permite a guerra ali?
Qual é o objetivo de Deus em permitir a guerra? Então nós precisamos assim de cara já falar assim para você, não é? A guerra, antes de mais nada, ela é permitida por Deus, porque Deus conhece a nossa índole, Deus conhece a nossa condição moral e ética e sabe que nós iremos engendrar a ação bélica de um povo contra outro povo. De um modo geral, Deus tem enviado à terra pessoas, espíritos de uma índole mais elevada, a fim de, quando estarem dentro de organizações pacíficas, buscarem pacificar aonde belicosamente o homem ainda age, com as suas revoluções internas ou com as suas destruições de países em países, de terrorismo e também daqueles países dominadores. Não se pode negar que esses países de primeiro mundo, que ainda insistem em dominar os países mais chamados fracos, eles também estão cometendo crimes, eles também são pessoas belicosas. Ora, como eu disse a você, Deus, conhecendo a condição humana do homem na terra, Ele sabe que por orgulho, por egoísmo, o homem fomentará a guerra ainda por algumas décadas. Também o homem, por uma situação de querer produzir o mal, porque a instituição íntima dele ainda é má, ele ainda é um homem primitivo na bondade, ele ainda não desenvolveu a bondade, ele ainda não se permitiu permear por filósofos religiosos ou por religiões que modificassem os seus corações, né? Como é triste você de repente ver um país com um grau de desenvolvimento moral como o de Israel, e por outro lado, do outro lado, vamos encontrar aqueles homens também que se dizem portadores de um crescimento moral muito grande na condição em que eles têm com o Alcorão, né? Onde eles começam a estarem cada vez mais desenvolvendo o que tem dentro do Alcorão. Tanto Maomé quanto Moisés, que foram os legisladores dessas duas grandes religiões, nós vamos ver que a religião de ambos era e será olho por olho, dente por dente. Você me dá uma pedrada, eu te dou duas. Você me deu duas, eu te dou 4. Você me dá 4, agora eu vou te dar 8. E isso não tem fim, né? Deus sabe disso, viu, gente? Sabe dessa condição bélica desses seres que estão encarnados nessa região. Ele então permite a guerra, agora eu vou lhe responder a pergunta. Ele então permite a guerra para que os homens cada vez mais a repudiem, não a queiram mais. É tão verdadeiro isso que nós, há 100 e poucos anos atrás, não precisamos nem ir muito longe, quase em todo o globo terrestre, o homem estava envolvido com revoluções, com guerras, com situações de invasões e domínio de países em países, com países já buscando a sua independência, e a busca da independência os levavam a guerras civis. Quer dizer, havia na Terra, gente, quase toda ela envolvida belicamente, de homens matando outros homens. Passado todo esse tempo, mais de um século, como eu disse, vemos hoje na Terra a diminuição desses conflitos bélicos. Eu não disse que nós ainda não os temos, né? Sim, nós os temos.
Dá licença um pouquinho. E encontramos nessa condição do homem diminuída em se querer destruir o homem. Isso para mim é muito agradável, porque estamos começando a buscar a paz. Nunca se falou tanto de paz na terra como se fala hoje. E um dia eu vi o nosso querido Renato Nalini, desembargador de São Paulo, jundiaense querido de nossa cidade, a quem eu tenho muita admiração, embora sejamos de religiões diferentes, mas sejamos iguais porque amamos ao Cristo, tanto ele quanto eu. Tenho certeza disso. A colocação dele, se nós já imaginamos, não se fabricar mais armas. Que beleza que seria! Gente, vocês já imaginaram uma coisa dessa? Não ter mais nenhuma arma fabricada, nenhuma fábrica de armamentos bélicos. Que delícia que seria! O homem ia disputar as coisas no xadrez, no vôlei, no futebol. A disputa deles agora seria um pouco diferente. Numa Olimpíadas, nunca mais seria na destruição do próprio ser humano. Não só do ser humano, mas nas construções do ser humano. Naquilo que o ser humano faz para sobreviver. Que beleza vermos um mundo, né, doutor Renato? Que beleza vermos um mundo sem indústrias fabricando armamentos. Que fantástico, né? Que bom o dia que os países, aqueles que de fato querem a paz, comecem a dizer: no meu país não tem mais nenhuma indústria que fabrique armas. Acabaram em meu país as indústrias de armamento. Que coisa fantástica, hein? As ações das armas caindo, caindo, caindo. Que coisa boa! Nós adoraríamos que isso acontecesse. Seria da nossa parte algo maravilhosamente fantástico. E é tudo o que nós gostaríamos que acontecesse. Então, meus queridos, você que nos está vendo aí em casa, nós estamos querendo te dizer que a parte de armamento bélico em nossa civilização um dia irá diminuir, um dia deixará de existir. E Deus está colocando nas suas leis universais, que uma das leis de Deus é que nós nos aprendamos a respeitar e a nos mantermos íntegros, sem termos nenhuma ação de destruição. Quando isso acontecer verdadeiramente no coração de homens cristãos, verdadeiramente cristãos, porque é Jesus, né? É Jesus que, quando perguntaram sobre a lei de Moisés, e olha, a lei de Moisés diz: não matarás. Não matarás. E perguntaram para Jesus se ele também comungava dos 10 mandamentos. E ele disse que sim, mas que aqueles 10 mandamentos poderiam ser resumidos em só 2 mandamentos. Amarás a Deus sobre todas as coisas. 1. E amarás ao teu próximo, como a ti mesmo deves amar. 2. Apenas 2 mandamentos. E isso, que fantástico que seria para todos nós, vendo a humanidade buscando esse amor ao próximo, sem a destruição, seria fantástico, não é? Então, respondida essa primeira pergunta, Rodrigo está me dizendo que chegou uma perguntinha aqui. Vamos ver então, Rodrigo. Muito bem, Marcos está nos fazendo uma pergunta, se eu posso estar comentando.
os judeus se dizem tão perseguidos e foram perseguidos na época do nazismo. Ora, sendo eles tão perseguidos, pergunta o Marco, por que fazem o que fazem com os palestinos? Viu, Marcos? A história nos mostra que isso é histórico mesmo, né? Isso foi uma coisa histórica, né? E o povo palestino, ele sempre buscou a sua condição de buscar a terra prometida. Só que isso causou uma soberba, causou um orgulho num povo que foi se institucionalizando como israelita. E ficaram ali os israelitas, e hoje chamamos a eles todos de judeus, né? Este povo autodominou-se ou autodenominou-se o escolhido de Deus. Por conta disso, se acham impunes, vamos dizer assim, pelas ações deles, e acham que deverão punir aqueles que fazem contra eles a destruição ou o que seja. A sua pergunta é uma pergunta que fica no ar, né? Não façais ao outro o que não gostaríeis que vos fizesse. Mais uma vez, o Cristo brotando no nosso programa, renascendo no nosso programa, para nos advertir, ora, se eu entendi que o que me fizeram durante a Segunda Guerra Mundial foi horroroso, foi um holocausto, eu deveria me vigiar para não fazer o mesmo. Mas isso é uma questão política que os judeus e alguns que me veem, me ouvem neste momento, dizem que eu estou equivocado e que eu estou errado. Porque eles não estão fazendo o mesmo. Eles estão apenas se defendendo. Com todo respeito a vocês, tenho minhas dúvidas, não é? Ainda é a soberba, o orgulho, o egoísmo, a vaidade a dominar os povos, onde cada povo quer dominar o outro a qualquer custo. Se pregarmos a paz, e se eu disser a estes povos, se eles aceitariam ficar sem armamentos bélicos, eles diriam para mim, não. Porque isto traria a eles a falta de proteção de que eles tanto precisam. Então, em nome do orgulho, do egoísmo e da vaidade, gente, é só, não tem outra coisa. Então, volto lá no comecinho do programa. Deus, a quem Jesus disse que deveríamos amar sobre todas as coisas, sabe da nossa condição moral e humana, sabe o quanto ainda nós somos. É como se nós disséssemos assim, mas por que Deus não proíbe ou não deixa alguém tirar a vida do outro? E o nosso noticiário está aí repleto de notícias de pessoas que tiram a existência do outro, né? Ou, na nossa ótica espírita, que interrompem a encarnação daquele ser humano encarnado na Terra, né? Muitos são os casos. Por que Deus permite? Porque é o livre-arbítrio de cada um de nós. Nós temos o livre-arbítrio. E nós um dia haveremos de aprender a nos respeitar. Povos diferentes que formos, pessoas diferentes que estivermos, pensamentos e religiões diferentes que abraçarmos, não será mais motivo para nós guerrearmos uns contra os outros. Não será mais. O ouro negro, que é o petróleo, ou mesmo os poderes financeiros da raça humana, deixarão de existir, serão menos importantes e o homem na terra aprenderá a dividir de uma forma mais igual as coisas que existem
que a terra nos dá. Olha que coisa! O homem não nos dá coisa nenhuma. Quem nos oferta é a terra. O ar que respiramos, a terra nos dá. O alimento que comemos, a terra nos dá. Porque ela fornece aos animais os alimentos. E eles muitos serão alimentos nossos. E comeremos também o que a terra nos dá. As frutas, os legumes, as verduras, tudo. Os medicamentos que usamos, a terra nos dá. Mesmo que feito em laboratórios biológicos, são feitos através do que existe na terra. Ninguém inventa. Você não inventa uma substância. Você pode criar uma nova substância, mas a partir de duas ou mais substâncias que já existem no globo terrestre. Não se inventa, gente. Não adianta a gente querer ver com outros olhos. A terra nos fornece. E os homens brigam por coisas que eles dizem ser deles, quando quem está fornecendo é a terra. É um patrimônio da humanidade. Não deveria pertencer a uma nação. Não deveria pertencer a um grupo de pessoas ou a corporações, e sim à humanidade. Mas, infelizmente, o nosso egoísmo, o nosso orgulho e a nossa vaidade, outra vez, elas nos dominam e nós queremos tirar proveito em detrimento que o outro dane-se. O importante é que eu, e somente eu, esteja ganhando, esteja vencendo. Se o outro está perdendo, o problema é dele. São ações financeiras, econômicas, que ainda dominam o andar do homem na terra. O andar. Mas já existem. Nunca duvidemos disso, porque isso há bem pouco tempo atrás era muito pior. Já existem acontecimentos que estão cada vez mais blindando essa ação egoísta dos homens, quando você cria os patrimônios naturais da humanidade. O homem não tem mais o direito, o país não tem mais o direito de conclamar que aquilo é dele. Uma Amazônia, por exemplo, não pertence a países aqui da América do Sul. Pertence à humanidade, o pulmão da humanidade. Como na África temos também outros pulmões da humanidade. Como a água limpa, a água doce que está no planeta, não pertence a um país, não pertence a um grupo de pessoas, e sim à humanidade. Ora, assim sendo, quando nós começarmos a compreender essa nossa unificação dos direitos sobre o que a terra nos dá, gente, o homem pararia de brigar. Vocês sabem disso? O homem pararia de brigar. Por que toda aquela briga lá no Golfo Pérsico, Irã, Iraque, Síria? Por quê? Por causa do ouro preto, do petróleo. Vemos aqui no Brasil hoje a extração de petróleo como um aviso dos nossos presidentes republicanos, dizendo-nos que o Brasil agora está salvo, porque descobriu uma grande jazida de petróleo, e que vai nos dar autonomia. Que autonomia será, hein? Não sei. Será que vai ser uma autonomia? Ou será que amanhã nos veremos envolvidos em conflitos bélicos? Não é? Então nós temos que entender que é da condição humana e ainda das nossas imperfeições morais. Vocês acham que todo esse conteúdo crístico que está aí sobre todos nós,
É à toa, gente. Vocês acham que Jesus veio até a terra, pregou tudo o que pregou, orientou-nos a condições humanas mais decentes. Vejam seus apóstolos, quando ele volta ao plano espiritual, quando ele desencarna, deixa o seu corpo físico e retorna em espírito ao plano espiritual, vejam quantas perseguições sofreram os primeiros cristãos. Porque pregavam amor ao próximo, porque pregavam perdão, porque pregavam a igualdade entre homem e mulher, porque pregavam não fazer ao outro, porque pregavam atire a primeira pedra quem de vós estiver sem pecado, porque pregavam uma harmonia no conjunto de atitudes do ser humano àquela época encarnada na Terra. Ainda hoje, gente, todas as religiões que pregam Jesus estão pregando um Jesus materialista, um Jesus de poder, de prosperidade, não um Jesus moral, espiritual, como foi esse o Cristo que ficou com os apóstolos. Os apóstolos de Jesus, ao contrário, diziam aos ricos que os procuravam: que faço eu para encontrar o reino de Deus? E eles diziam: vende tudo o que tens, distribua aos necessitados e nos siga. Quantos fizeram isso? Pouquíssimos. Mas o ensino estava ali, mostrando-nos que nós precisamos de muito, mas de muito pouco mesmo, para vivermos. Daí porque o nosso convite da noite a essa nossa forma menos belicosa com o nosso vizinho, no trânsito aonde dirigimos, nas nossas andanças através do comércio, dos bancos, das repartições públicas, que sejamos mais pacíficos, mais mansos, que não promovemos a ação da guerra dentro de nossa casa, com os nossos filhos, com o marido, mulher, com os nossos avós, sogro, sogra, que nós nos busquemos, nos desarmarmos da violência tão grave que ainda está em nosso comportamento, e vistamos definitivamente a mansuetude, a paz, o perdão, a aceitação do outro como ele é, que eu antes vejo defeito em mim do que ver o defeito na minha esposa, no meu filho, na minha avó, no meu sogro, no meu irmão e assim por diante. Que eu consiga primeiro enxergar, será que aquilo que eu estou vendo na minha esposa, eu não estou tendo dentro de mim, às vezes até piorado do jeito dela? Será? Então nos desarmemos, esse é o convite desta noite. Chega de guerra, façamos a paz dentro de nosso lar, a paz dentro da nossa casa, a paz dentro da nossa sociedade onde vivemos, porque só assim traremos para a terra a mudança, a transformação ética e moral de todos nós, da nossa convivência, da nossa ação ao bem, da nossa ação à caridade, verdadeira caridade, aonde nós agora começamos a nos desarmar no coração, nossa ação verdadeira no coração. Rodrigo, a Luana ainda não falou nada comigo hoje? Ela está por ali? Está me ouvindo ali? Ô Luana, obrigado Luana, eu vi que você ainda não fez nenhum sinalzinho aí para mim. Tá bom. Mas o nosso horário já está terminado. E quero dizer a você, querido irmão, querida irmã,
Que o Cristo abençoe a tua casa, que haja paz dentro do teu lar, que haja menos guerra e mais amor. Um provérbio antigo, uma frase antiga nos dizia para que nós fizéssemos o amor e não fizéssemos a guerra. Que nós então possamos levar o amor para dentro do nosso convívio no lar, com as bênçãos de Jesus, com as bênçãos dos bons amigos espirituais que nos acompanham e estão sempre conosco. Até o nosso próximo programa. Muita paz a você.